formadores de opinião. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja que Paulo está falando que o diabo ele tem um papel muito específico. Ele deseja bloquear a revelação do evangelho no coração das pessoas. Eu vou dizer, sabe qual é o maior inimigo do evangelho? Talvez você pense que é o budismo, o shintoísmo, alguma religião estranha dessa por aí, né? E o que não falta hoje são seitas e religiões. Mas eu vou te dizer, o maior inimigo do evangelho é o falso evangelho. E nós podemos perceber isso de uma forma muito clara em todo o conteúdo do Novo Testamento, inclusive falando aqui sobre as cartas que Paulo escreveu, né? Então, nós precisamos de entender que o único poder que vence a cegueira espiritual é o verdadeiro evangelho, como Paulo se referiu a ele, né? Sobre a luz do evangelho da glória de Cristo. Paulo está falando sobre o evangelho sendo revelado pelo poder do Espírito Santo. Veja, o evangelho ele precisa ser revelado. E a única pessoa habilitada a revelar a obra perfeita e consumada de Jesus é o Espírito Santo. Aleluia! O Espírito Santo é maravilhoso. Na verdade, o Espírito Santo é a pessoa da Trindade residente aqui na terra. Olha como que nós precisamos aprender a cultivar um relacionamento com o Espírito Santo, porque nele está a nossa possibilidade de andarmos por uma palavra revelada, de sermos fortalecidos como filhos e assim guiados para aquela herança, não é, que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Agora, queridos, à medida que você evangeliza pessoas, né, à medida que você conheceu o evangelho e evangeliza pessoas, você vai perceber que existe uma oposição clara à pregação do evangelho. Você vai perceber, você vai lidar com pessoas que você vai ver com muita clareza como que a luz do evangelho está bloqueada para essas pessoas. Então nós precisamos entender que existe uma batalha, né? Existe uma guerra espiritual, na verdade, em curso. E Paulo vai dizer aqui que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são poderosas, são espirituais e poderosas em Deus para destruir esses bloqueios, que Paulo chama fortalezas da mente. E levar então cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Veja, a pregação do evangelho é algo agressivo, né? É como alguém com uma espada que pega um pensamento contrário ao evangelho e o leva de joelhos diante da revelação de quem Jesus é. Aleluia. Então, falando dentro desse tema aqui de libertação, eu primeiro preciso deixar aqui uma coisa bem clara. O nosso foco é sempre focar na pregação do evangelho. Hoje as pessoas às vezes fazem uso dessa nomenclatura, né? Libertação, e muitas vezes as pessoas podem levar isso para um conceito onde a libertação torna-se um fim em si mesma. Mas não é o nosso objetivo aqui. Nós temos que entender como igreja que a nossa responsabilidade, o nosso chamado é para pregar o evangelho de Jesus Cristo. Fazer conhecido a todas as pessoas possíveis a obra que Jesus realizou por elas. Uma obra consumada, uma obra perfeita. E quando nós colocamos a nossa fé em Jesus e em tudo que Ele realizou por nós, tomando o nosso lugar naquela cruz, para que pudéssemos tomar o seu lugar como filhos e filhas amadas de Deus, queridos, isso realmente gera uma mudança incrível
não é? Na vida de quem ouve o Evangelho. Então, eu sei que nesse processo de evangelizar e principalmente de discipular pessoas, porque na verdade a nossa missão não é apenas pregar o Evangelho, mas nós precisamos o que? Fazer discípulos. Isso mesmo. A Bíblia diz: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Esse é o texto de Marcos, ali no final deste Evangelho. Mas quando você vai para Mateus, né, a Bíblia diz... Jesus disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Como? Né? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eu estarei com vocês até a consumação do século. Então, é interessante que, à medida que nós vamos pregando o Evangelho e fazendo discípulos, nós vamos ter que lidar com essa oposição, com esse bloqueio espiritual, onde o diabo tem cegado o entendimento de muitas pessoas, que Paulo se refere a elas como incrédulos, né? Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, dos não crentes. Agora eu te pergunto será que tem incrédulos dentro da igreja? Meu Deus. Tem, não é? Muitas vezes, em algumas áreas, eu posso estar cego para elas. Você pode estar cego ou incrédulo para algumas verdades que são extremamente necessárias para o seu progresso espiritual. Então, é mais do que essa questão da evangelização, mas faz parte também aqui da relevância do discipulado. Então, à medida que nós vamos avançando, pregando o Evangelho, né, nós tanto temos que lidar com situações pessoais, como no sentido de ajudar outras pessoas. Nós vamos nos deparar com essa oposição espiritual que precisa ser vencida, não é? Pela palavra e pelo poder do Espírito Santo. Aleluia. Tem um fato bem interessante, quando Paulo foi conduzido para Roma, e ele estava numa embarcação que, na verdade, naufragou. E eles escaparam daquele naufrágio e então foram acolhidos ali pelos cidadãos ali de uma pequena ilha chamada Malta. Eles receberam ali aquelas pessoas muito bem. Na verdade, eles receberam aquelas pessoas, por causa do frio, os receberam com uma fogueira, tá? E enquanto eles estavam ali se aquentando, Paulo ajunta um feixe de gravetos, e ele, quando lança aquele feixe de gravetos naquela fogueira, salta daquele feixe de gravetos uma víbora extremamente venenosa, que se prendeu à mão de Paulo. É interessante porque o nosso tema aqui são formadores de opiniões, né? Quando as pessoas que estavam em volta viram aquela víbora presa na mão de Paulo, a primeira coisa que aconteceu é que as pessoas em volta começaram a formar opiniões a respeito de Paulo. Meu Deus. Por quê? Porque aquele navio, ele estava levando algumas pessoas que eram presas, que estavam indo cativas lá para a sede do império, que era Roma. E aí os caras começaram a pensar assim: rapaz, esse cara deve ter feito uma coisa muito feia, porque ele se salva de um naufrágio para morrer picado por uma víbora. Meu Deus. Agora, queridos, é interessante porque muitas vezes existem víboras que, se você olhar para elas assim na natureza, elas parecem um graveto. Elas se confundem com o graveto, mas elas são víboras. Foi o que aconteceu aqui com Paulo. Paulo não percebeu aquela víbora. Agora, entenda, o nosso ministério não é ficar atrás de víboras. Meu Deus, é forte. Tem algumas pessoas que querem fazer do ministério de libertação um fim em si mesmo. Os caras só estão caçando víbora. Onde que o cão está? Meu Deus. Não, o nosso ministério, queridos, é catar gravetos. O nosso ministério é uma colheita que vai gerar um avivamento espiritual.
Mas à medida que você avança catando gravetos, pregando o evangelho, você vai perceber que você vai ter que lidar com as víboras. E eu e você precisamos estar preparados para isso, é fundamental. E eu quero dizer que não só existem víboras que parecem gravetos, mas que são víboras na verdade, mas existem também gravetos que têm... você olha, parece que é uma víbora, mas é um graveto, é um pau. Vocês lembram de Moisés, quando ele vai pegar a víbora pela cauda e ela se torna num graveto, numa vara, né? Parecia víbora, mas na verdade era graveto. Então, para eu e você sabermos o que é que nós estamos lidando, nós precisamos colocar tudo na fogueira. É o fogo do Espírito que revela. Deixa eu te dizer, não tenha medo de passar a sua vida diante da verdade do Espírito Santo. Muitas vezes nós temos receios ou temos dúvidas. Será que isso que eu estou vivendo é de Deus, não é de Deus? Será que eu estou excedendo? Será que eu estou negligenciando? Sabe, às vezes nós temos muitos questionamentos, mas eu quero te dizer, vá para o lugar de oração, com esse coração aberto para entregar o que possa ser e o que não possa ser de Deus. Aleluia. Submete aquilo ao fogo consumidor do Espírito Santo. Aleluia. E você vai ver que vai brotar um tipo de discernimento que só o Espírito de Deus pode te dar, que vai então te colocar num lugar de plena autoridade. Aleluia. Moisés, quando tomou aquela serpente, pegou ela pela cauda, foi-lhe dado um bastão de autoridade na sua mão. Veja, os bruxos fizeram aquele mesmo sinal, Janes e Jambres. Mas a serpente originária do cajado de Moisés devorou as serpentes originárias do cajado dos bruxos, e só o pastor de Deus ficou com o cajado na mão. Glória a Deus. E é isso que Deus deseja fazer na minha vida e na sua vida. Então, você vai perceber que muitas situações na sua vida, alguns ataques do diabo vão querer criar para outras pessoas, uma opinião a seu respeito. Aqui no caso de Paulo, depois dessa experiência, foi algo incrível, foi algo poderoso. Por quê? Porque todo mundo ficou perplexo. Eles ficaram atônitos, porque estava todo mundo olhando para Paulo, esperando ele cair duro. Eles conheciam aquele tipo de víbora. Mas vocês lembram daquelas palavras que Jesus disse? Estes sinais seguirão aqueles que creem. Glória a Deus. Em meu nome expulsarão demônios. Se tomarem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E ele foi extremamente liberto. E a coisa não ficou por aí. Não só aquele veneno não fez mal para Paulo, mas Paulo curou os enfermos que haviam naquela ilha. E ele levou o evangelho com tanta autoridade, que agora a opinião que eles tinham a respeito de Paulo mudou completamente. Mas deixa eu te dizer, as pessoas, em muitas situações, vão ter uma tendência e muitas vezes uma influência de fora para formarem uma opinião a respeito de você, se você é essa pessoa que carrega a solução para a vida delas. Porque o diabo quer afastar das pessoas quem tem a palavra de vida eterna. Entende? Faz sentido ou não? Por exemplo, vamos passar aqui para uma outra situação extremamente interessante. Eu só quero hoje aqui lançar alguns conceitos, porque o nosso tempo é um pouquinho limitado. E hoje eu quero levantar aqui esse conceito de formadores de opinião. Veja, Paulo precisou escrever aqui aos Coríntios, por causa de uma coisa muito específica. E ele falou aqui dessa forma para eles, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais, poderosas em Deus para destruir
fortalezas, anular sofismas. O que é um sofisma? É um argumento na mente, com o objetivo de tirar você da verdade. É um tipo de má fé espiritual. Então, as armas da nossa milícia, elas não são carnais, não apontam para uma mente natural, que funciona apenas pelos 5 sentidos, mas elas são espirituais, poderosas em Deus, para derrubar essas fortalezas. As fortalezas eram colocadas em lugares altos, lugares protegidos, derrubando então esses raciocínios, esses argumentos, esses sofismas, e levando então todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Agora, existe uma razão conceitual, né? Existe aqui um conceito que Paulo estava dando para essas fortalezas espirituais, né? Mas havia também algo contextual. Por que Paulo estava falando isso e dentro de qual contexto? Sabe qual era o contexto? Sabe por que Paulo disse isso aos Coríntios? Porque o diabo conseguiu formar na mente daqueles irmãos, daquela igreja, um conceito desprezível a respeito do apostolado de Paulo. Meu Deus. Vocês já entenderam isso? Era um ataque contra a liderança de Paulo. E quando esse argumento entrou na mente daquela igreja, eles abriram as portas para que entrassem a quem Paulo confrontou e os chamou de falsos apóstolos. Ele disse, não é de se maravilhar, né, que até o próprio diabo se transforma, se transfigura num anjo de luz. É verdade. Às vezes a pessoa tem a visão de um anjo, na hora que olha para o pé é de bode. Desse jeito. O cara está achando que está vendo algo divino e celestial, mas na verdade existe ali um argumento, um sofisma. Então, queridos, veja como que isso é sério. Porque muitas vezes essa batalha, ela começa a se dar em muitos âmbitos. Por que muitos casais às vezes acabam se separando? Porque muitas vezes um diabo consegue formar uma opinião sobre o cônjuge, que é a opinião dele. E aquilo começa a trazer um prejuízo sem fim para aquele relacionamento. Então, quando nós estamos falando aqui sobre fortalezas espirituais, entenda, existem os demônios, tá? E existem o lugar onde eles moram. Então, os demônios são pessoas sem corpos. São espíritos desencarnados. Eles pensam, eles sentem, eles desejam, né? Eles falam. Você vê que eles carregam uma persona, uma personalidade. Eles têm as próprias opiniões e eles desejam controlar as pessoas, formando então uma mentalidade correspondente à natureza deles. Meu Deus. E essa é a maneira deles ficarem ali. Entenda, existem razões diferentes pelas quais um espírito maligno, um demônio entra numa pessoa e como que esses demônios permanecem nessa pessoa. Eles entram por uma razão, existem portas abertas ali, não vou falar sobre esse ponto aqui hoje, mas eles permanecem por uma outra estratégia. Eles entram por uma porta aberta e permanecem porque formaram uma forma de pensar e acreditar correspondente à natureza deles. Então, queridos, quando nós estamos falando sobre as fortalezas, nós estamos falando sobre uma casa de pensamentos que fortalece, que autoriza a presença desses demônios dentro de uma pessoa, dentro de uma família, dentro de uma congregação. Nós podemos estender isso até para cidades inteiras ou nações inteiras. Um tipo de pensamento dominante
que afronta o conhecimento de Deus, ou que apaga a luz da revelação do que é o Evangelho. Veja que quando nós estamos falando aqui sobre formadores de opinião, o diabo quer colocar uma opinião errada não só sobre pessoas, mas também sobre o que é o Evangelho. Então, nós precisamos de muito discernimento nesse sentido, não é? Então, fortalezas. Quando Paulo tratou esse assunto, e você vai escorrendo aqui nos seus escritos, né? Você vai ver que são formadores de opinião que querem controlar famílias e territórios. Na verdade, eles comandam legiões para controlar um dado território. Eles comandam das regiões celestiais, mas eles possuem soldados, não é? Que estão ali prontos para pular para dentro de pessoas que são mais vulneráveis à mentalidade que ele quer formar. Ok? Então, Paulo chamou esses seres espirituais aqui, se você for lá em Efésios 6,12, né, forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São comandantes, eles estão de fora, mas tem um exército de chão. Mas eles sempre têm uma visão estratégica de conquista. Eles querem influenciar de uma forma, não só de uma forma pessoal, mas de uma forma coletiva também. Vocês querem ver um exemplo claro disso daqui? Foi um homem que Jesus libertou e que ficou muito famoso, né? O Gadareno. Já leram lá a história do Gadareno? Veja que naquele episódio ali do Gadareno, não é? Jesus chega ali em Gadara e ele então liberta aquele homem. Quando Jesus vai lidar com aquela oposição espiritual, nós sabemos que havia o quê? Uma legião de demônios habitando aquele homem. Era um homem extremamente violento, extremamente imparável. Mas Jesus chegou e libertou aquele homem. Agora, olha o fechamento dessa história. Mesmo que aquela legião perdeu o seu hospedeiro, aquela legião encontrou um lugar na forma de pensar de praticamente todos os moradores daquela pequena vila, que era Gadara. Quando aqueles demônios pediram autorização a Jesus para entrar numa manada de porcos, e aquela legião então precipita aquela manada de porcos para dentro do mar, como foi que aquilo foi interpretado pelos moradores daquela cidade? Todos a uma chegaram a uma conclusão: vamos falar para Jesus ir embora do nosso território. Vamos falar para ele ir embora. Veja como que aquela legião pegou ali um gadareno, um cara mais vulnerável, mas na verdade estava controlando o quê? Toda a mentalidade da cidade. Agora, Jesus não deixou isso sem troco. Jesus libertou aquele endemoniado de Gadara. Ele ficou louco, apaixonado para seguir a Jesus. Mas Jesus disse: não, você tem uma missão agora, de vencer na prática, no seu território, os espíritos que um dia te escravizaram. Porque esse é o objetivo de Deus para a minha vida e para a sua vida, nos devolver ao plano original, como Deus fez o homem e disse a ele: tenha ele domínio. Deus não nos deu um espírito de escravidão para vivermos em medo, mas nos deu um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos: Abba Pai, Papaizinho. Somos filhos, somos herdeiros e carregamos o bom nome de Jesus e a autoridade e o poder do Espírito Santo. E aquele homem foi enviado dessa forma, né, para mudar a história daquele território. Eu tenho essa curiosidade, né, de fazer algumas perguntas quando a gente chegar lá no céu, as coisas que então sucederam. Então, veja bem, queridos, uma coisa são os demônios, outra coisa são aquilo que eles constroem nas pessoas para então destruí-las. E o que eles constroem, a Bíblia chama de uma
fortaleza, uma casa de pensamentos, que dá guarita, que dá respaldo, para que esses demônios possam controlar alguém e levarem adiante, não é, o que eles fazem para matar, roubar e destruir. Eu quero, nos últimos minutos, falar ainda sobre uma terceira situação, né? Quando espíritos territoriais querem levantar um tipo de opinião que faz oposição à promessa de Deus ou à palavra de Deus. Você sabe que tem um livro no Pentateuco chamado Números. Por que esse livro chama Números? Porque Deus contou o povo duas vezes. O povo foi contado quando eles saíram do Egito, e teve uma segunda vez quando o povo foi contado um pouco antes, não é, deles entrarem para a terra prometida. E antes que o povo fosse contado a segunda vez, queridos, isso só aconteceu porque essa primeira geração que saiu do Egito, ela pereceu naquele grande e árido deserto, o qual eles ficaram andando em círculo. Por quê? Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Algumas pessoas se libertam até de espíritos malignos, mas não se libertam da mentalidade que foi formada por eles. E esta mentalidade é uma maneira desses seres espirituais tenebrosos criarem todo tipo de desconforto, mesmo que não tenha um soldado de chão dentro daquela pessoa. O que criou terríveis desconfortos à nação de Israel não foi o deserto, muito menos a liderança de Moisés, mas foi a mentalidade que eles não deixaram Deus dissolver naquele tempo, não é, de discipulado no deserto. Olha, o deserto é um lugar perfeito para um discipulado. O deserto é aquele lugar que a única sombra que você tem é do irmão, né? Apesar que eles desfrutavam da sombra do Altíssimo. Uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite, guiando o povo como sinal do guiar que eu e você temos hoje por parte do Espírito Santo, que agora habita e vive em cada um de nós. Mas o fato, queridos, que quando Moisés então enviou 12 espias ali à terra prometida, e eles foram andando por toda a terra e prestando atenção em tudo aquilo que eles estavam vendo. E onde é que eles tiveram que colocar os olhos deles? Eles colocaram os olhos deles em cidades extremamente amuralhadas. Olha, você não imagina como eram as muralhas de Jericó, por exemplo. Muros gigantescos. E haviam naquela terra muitos filhos dos gigantes. Homens assim, não é, de um tamanho e de uma força sobre-humano. E é interessante porque aqueles 12 espias que foram enviados, eles não eram qualquer um do povo de Israel. Eles eram os príncipes, eles eram os líderes das tribos, eles eram os olhos da nação. E Jesus disse: veja que os seus olhos não sejam maus, porque se eles forem maus, quão grande trevas serão. Quando 10 daqueles 12 príncipes olharam para as cidades amuralhadas e para os gigantes, eles internalizaram aquelas fortalezas. E sabe o que uma fortaleza faz? Ela emite uma opinião para você, que confronta a promessa de Deus. Não havia nada mais claro para todos os filhos de Israel, desde o mais novo até o mais velho, que Deus disse que estava tirando eles de uma terra de cativeiro e escravidão e levando eles para uma terra boa que mana leite e mel. Uma terra onde eles iriam morar em casas que eles não edificaram. Uma terra onde eles iriam desfrutar de vinhas que eles não plantaram. Uma terra onde eles experimentariam o melhor de Deus. Mas apesar de saberem com clareza a vontade de Deus, eles tiveram a sua mente dividida. De um lado, eles estavam dizendo assim: olha, Deus falou que essa terra é nossa. Mas quando internalizaram as fortalezas, eles falaram assim: mas nós não podemos.
Por isso que Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que uma mente dobre, uma mente dividida, não alcança nada do Senhor. Então veja que o perigo quando o diabo consegue plantar um argumento na forma de pensar e acreditar de alguém. É aqui que a fé é dissipada, a fé não avança. E as pessoas então passam a repousar num lugar que não há esperança. Eu vou dizer, toda pessoa que perdeu a esperança, ele está tendo que lidar com uma fortaleza na sua mente. 3 coisas então, 3 considerações sobre uma fortaleza espiritual. Primeiro, nós estamos vendo então que o homem forte, Jesus falou sobre o homem forte, ele ocupa uma fortaleza, uma casa de pensamento. Segunda coisa, que eu já dei uma pincelada aqui, e eu só vou colocar aqui porque o nosso tempo estourou, né? Como os demônios entram é estrategicamente diferente de como eles permanecem, tá ok? E eu disse aqui para vocês, uma porta é como os demônios entram, uma fortaleza é como eles permanecem. E é exatamente nesse sentido que Paulo disse aos Efésios, e não deis lugar, a palavra é topos, de topografia, não deis lugar ao diabo. Né? Se nós podemos dar lugar ao diabo, você pode saber que ele ocupa esse lugar, e é daí que ele vai passar então a influenciar e formar algumas opiniões para cegar espiritualmente você, para privar você da vontade de Deus e daquelas conquistas, não é, que o Evangelho tem e deseja manifestar na sua vida. E terceira coisa, demônios então precisam serem expulsos, mas fortalezas precisam serem demolidas. Você não expulsa uma fortaleza, você tem que demolir. Enquanto com demônios você precisa usar o nome de Jesus, porque biblicamente é assim. Nosso manual chama Bíblia. Em meu nome expulsarão demônios. Fortalezas precisam serem demolidas. Ou seja, é um processo de desconstruir uma mentalidade carnal e reprovada que esses demônios estão explorando para permanecer. Agora entenda. Em termos comparativos, expulsar um demônio é fácil. Derrubar uma fortaleza é complexo. Você não muda uma forma de pensar da noite para o dia. Sabe? É um processo onde nós precisamos ir vencendo de fé em fé, de glória em glória. Quando Jesus disse, ou melhor, quando João disse lá na sua primeira carta, né, que Jesus, o Filho de Deus, se manifestou para destruir as obras do diabo. Essa palavra destruir, na essência dela, é afrouxar. É como alguém que afrouxa os cadarços de um sapato para tirar o sapato. Entende? É um processo onde você vai afrouxando aqueles laços que o diabo deu. E chega um momento que você tira, você vê uma mudança na sua mentalidade. Isso é algo poderoso, porque esse é o objetivo de Deus. E onde havia uma fortaleza para o diabo permanecer, você redimindo a sua forma de pensar e acreditar, você pode ali ter uma fortaleza para Deus. E esse vai ser o tema da nossa próxima semana. Eu quero falar sobre Sião. Você sabe que Sião é uma fortaleza. Só para você entender, Sião é o epicentro de Jerusalém. Vamos dizer, a cidade mais importante no Antigo Testamento dentro da revelação bíblica. Jerusalém é citada talvez mais de 1000 vezes na Bíblia. E você sabe que desde Josué, se você pegar todos os heróis da fé, incluindo Josué, os juízes, todos eles ali no início, que tinham essa prerrogativa de conquistar aquela terra, nenhum deles conquistou essa fortaleza, que era uma fortaleza de um povo que estava listado por Deus, que deveria ser removido.
era um poceiro que tinha que ser vencido, os jebuseus. Nenhum deles conseguiu libertar a fortaleza de Sião, dada a sua posição estratégica. Se você estudar a cidade de Jerusalém, você vai ver que tem o Vale do Cedron, que gera um despenhadeiro gigantesco e torna essa cidade, essa fortaleza totalmente, praticamente sem chance de ter acesso. E eles ainda tinham as fontes interiores ali dentro da cidade, então eles podiam permanecer lá por tempo, resistindo a todo o ataque que vinha de fora. Mas eu vou te contar como que as coisas aconteceram. Quem foi conquistar, depois de séculos, Sião? Davi. Davi conquistou essa fortaleza e Sião passou a ser chamado a cidade de Davi, né? Ou a cidadela de Davi. E aquilo criou proporções incríveis para o reino de Davi. Davi governou ele teve 40 anos de governo. Nos seus primeiros 7 anos de governo, ele residia em Hebrom e ele só governava sobre Judá. Mas quando ele conquistou a fortaleza de Sião, ele passou a governar sobre todo Israel. E as fronteiras de Israel nunca foram tão alongadas em toda a história da nação como nos dias de Davi. Existem poderosas recompensas quando você desmantela as fortalezas que eram usadas pelo inimigo para bloquear a revelação de Deus, o conhecimento de Deus. E você então gera ali uma fortaleza de fé, onde flui o Espírito, a palavra de sabedoria, a palavra revelada.